embora não tenha uma maternidade aqui dentro, né? Mas o Sérgio veio para a igreja bem novo também, com 15 anos. O Sérgio tem mais de 52, então ele está faz tempo na igreja. Mas ele vai se lembrar, não vou citar o nome, mas ele vai se lembrar. Tinha um casal na igreja que eles tinham a alegria de dizer a todos: nós somos um casal que nós nunca brigamos. Então, sempre que na UMP a gente tratava de assuntos de relacionamento, eles falavam: eu não sei o que acontece com vocês. Vocês brigam, vocês discutem. Nós estamos juntos há alguns anos, a gente nunca brigou, a gente nunca discutiu. Nossa, até escorria a baba aqui, né? De tanta alegria. Esse casamento não durou 2 anos. Não durou 2 anos. Por que eles não brigavam? Porque eles nunca discutiam. Porque eles não se conheciam. Quando eles foram morar debaixo do mesmo teto, aí eles passaram a se conhecer. E o casamento não durou. Percebe? Então, a importância de você entender com quem você vai se casar, né? Antes. Para não repetir as ideias que os irmãos comentaram, eu acho que um aspecto também que tem que ser mencionado é que vantagem e desvantagem na questão do casamento, ela tem a ver também com o chamado da pessoa. Por exemplo, se uma pessoa ela é chamada para ser solteira, certo? Ela por Deus, ela foi capacitada para isso. Vamos supor que a pessoa quer se dedicar ao ministério, certo? Ela quer se dedicar a pregar, ou ela quer se dedicar ou a sua carreira, mas glorificando a Deus. É uma desvantagem, é claro, para ela ter que voltar para casa e não poder fazer uma viagem de 6 meses, uma viagem missionária ou alguma coisa do tipo, certo? É uma desvantagem para essa pessoa fazer isso, né? Porque ela tem responsabilidades que ela vai ter que cumprir. Mas para o casado, isso que para o solteiro é uma desvantagem, para ele é o seu chamado. É o chamado, por exemplo, do casado voltar para casa. O chamado dele não se ausentar. O chamado dele é para cuidar da sua família, é para cuidar da esposa, pastorear o coração da esposa, para ensinar os filhos. Então, depende muito do chamado que a pessoa tem. Então, nesse sentido, eu não sei, eu acho muito difícil falar em desvantagens e vantagens do casamento. É claro que o pastor mencionou a questão da sexualidade, né, a necessidade que o homem tem, a mulher também, de se casar por causa das suas necessidades físicas e também do pecado. Mas eu acho que tem que ser mencionada essa questão do chamado. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente no nosso meio cristão, muitas vezes as pessoas pensam: eu vou me tornar um missionário, eu vou me tornar um pastor, eu vou me tornar um excelente profissional, mas ele não quer, mas ele também quer casar. E ele quer levar uma vida como se ele fosse um missionário, casado, tendo o mesmo estilo de vida. E isso tem prejudicado, me parece, muitas famílias. Por exemplo, a gente no seminário a gente discute muito isso. Uma vez que eu sou pastor, por exemplo, quando eu for pastor, eu não posso ficar até 3 horas da manhã, todos os dias, como um pastor solteiro poderia fazê-lo. Sei lá, na igreja, cuidando das coisas da igreja. Eu tenho uma outra responsabilidade com a qual eu devo dividir o meu tempo. Então eu não posso ganhar todo, eu não posso ter tudo. Eu tenho que direcionar a minha vida ao certo estilo de vida, dependendo para aquilo que eu sou chamado. E eu não sei os irmãos, mas eu estive muito envolvido em missões. E isso é típico, é muito comum, típico não, é muito comum, se vê muito no meio missionário. No meio missionário você tem missionários que são solteiros, não porque eles têm o dom de celibato, mas porque ninguém quis aceitar o seu estilo de vida, onde era para ser solteiro, entendeu? E é claro que ninguém ia aceitar um estilo de vida de determinada forma, né? Mas o que eu quero focar é isso. Depende muito do chamado que a pessoa receber. E dependendo desse chamado, se a pessoa for chamada para ser pai, marido, ela, numa boa, ela vai fazer o seu trabalho e ela vai glorificar Deus. Tanto quanto o solteiro que faz o contrário, certo? No sentido de que ele utiliza o seu tempo para outras coisas e também glorifica Deus. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma? O Henrique? Deixa eu chegar o microfone, por favor. Aí tem volume. A respeito ainda do primeiro assunto, sobre a questão do casamento ser mandamento ou não,
quando a gente vê nas escrituras o crescer e multiplicar-vos e encher a terra, isso não implica no mandamento do casamento? Tipo, o mandamento de você crescer e se multiplicar e encher a terra de Deus, não implica no mandamento para o casamento? Não é uma coisa meio conectada? Quem quer responder? De forma ordinária, sim. De forma ordinária, a espécie humana é dada esse mandato para que venha se frutificar, porque não tem outro meio, inclusive. Então tem que ser feito dessa maneira, de forma ordinária. Mas mesmo o texto bíblico contempla, eu não quero adiantar assunto, nós vamos tratar daqui a pouco, mas contempla exceções. Então o celibato, ele é um dom. Assim como o casamento também é um dom. Isso vai ser tratado dentro de 1 Coríntios 7. Mas de maneira ordinária, a humanidade é dado este mandato: multiplique-se. Então isso não fere ter exceções. Veja, por exemplo, a morte. Todos que pecarem vão morrer. Mas Deus mesmo fez algumas exceções. Você tem Elias, que, por exemplo, foi arrebatado, e outros. Então, há alguns senões aí que vão aparecer no decorrer da progressão bíblica, tá bom? Então, isso tem que ser entendido no conjunto todo. Então, de forma ordinária, sim, toda espécie tem que frutificar, mas Deus concede algumas exceções. Eu acho que o que fica claro, então, é que, no caso, é que o mandato do casamento ele é para todos, a não ser que a exceção seja o chamado para o celibato. Se você não tem chamado para o celibato, então você é chamado a casar. Se o seu chamado não é viver uma vida de solteiro, então o seu chamado é casar. São os únicos chamados que nós encontramos. Biblicamente, são os únicos chamados que nós encontramos. E aquele que pratica, né, aquele que tem o dom de celibatado, né, ele tem uma capacidade. E essa questão, me parece que é uma questão chave aí, porque muitas pessoas querem viver, como o irmão mencionou, né, um estilo de vida não é por causa de que eles são capacitados, é porque eles querem fazer as coisas do seu jeito. Então eles querem ter uma vida apenas de prazer, dos seus próprios cuidados, de cuidar apenas das suas coisas. Não é, por exemplo, como algumas correntes dentro do cristianismo se dedicavam à vida sem contrair casamento e se dedicavam à pregação, ou se dedicavam ao ensino, ou se dedicavam a alguma tarefa dentro da igreja ou dentro dentro da sua função dentro da sociedade para fazê-lo melhor. Certo. E é o caso de Paulo. Paulo também fala que ele gostaria que muitos fossem como ele, não apenas pela questão dos problemas que a igreja apresentava, mas porque Paulo estava tão emocionado, não, tão empolgado com a pregação do evangelho, que obviamente ele queria que todo mundo se dedicasse, de certa forma, a pregar o evangelho. E isso é normal, a gente quer isso, mas Paulo fala, mas todo mundo recebeu o seu dom, todo mundo recebeu não apenas um chamado, cada pessoa recebe um chamado diferente, mas uma capacidade diferente. Então, se eu não sou capacitado para aguentar o tranco de ser solteiro, de ser celibato, então é porque eu fui chamado ao casamento, né? Sim. Bom, vamos partir para a quarta pergunta, então. Perdão, para a terceira. Quais são os papéis e responsabilidades do homem no casamento e na criação dos filhos? Josué. As perguntas, eu não sei se foram feitas só pela liderança ou pelo quem ia participar, mas elas foram muito pertinentes, né? As famílias estão sendo destruídas e atacadas por Satanás, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sou uma pessoa que mexeu a cortina ali, o diabo está ali, sai o espírito do demônio daquela persiana, né? Como se exageram hoje, né? Samambaia mexeu, sai o espírito da samambaia, não é isso. Mas você não pode negar que o diabo, ele trabalha o tempo todo para destruir famílias, o tempo todo. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor tentando destruir. Então ele vai trabalhar o tempo todo para anotar a quantidade de divórcios e de separação que ele puder fazer, porque ele veio para matar, ele veio para destruir, então você não pode tirar ele desse meio, né? Mas nós estamos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Eu vou ler o que eu escrevi aqui, porque a minha cabeça não está muito boa, né? O homem é o cabeça do lar. Isso é bíblico, não tem como você fugir disso, né?
A ele cabe levar sua esposa e seus filhos a andarem no temor do Senhor. Ao homem cabe amar a sua esposa como Cristo amou sua igreja, e isso não é tarefa fácil. Veja que a Bíblia coloca uma condição, Paulo vai tratar sobre isso, fala, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou sua igreja e deu sua vida por ela. Então você quer casar, não é fácil. Eu já vou te dar uma dica, não case para ser feliz, case para fazer a pessoa feliz. Porque você vai ser mais fácil, porque muitas pessoas casam para ser feliz, então elas olham para ela, e o marido... A mulher tem que olhar para o marido olhar para a mulher, aqui é sobre o marido, né? Paulo trata disso em Efésios, capítulo 5, no versículo 25, ele vai dizer o seguinte, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Presta atenção, não é um tipo de amor qualquer, é um amor sacrificial, é um amor que coloca a sua esposa como a sua prioridade dentro do casamento. É como se o homem falasse, eu vou dedicar toda a minha vida para fazer dessa mulher a pessoa mais feliz do mundo. Isso não é conto de fadas, isso é bíblico. E o homem tem que estar disposto a isso. Esse é o papel dele, um dos papéis, né? O homem tem que ter a sensibilidade de entender que a mulher é mais frágil em muitas áreas. Como Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então ele está dizendo o seguinte, o marido tem que ser o cabeça do lar, tem que amar a esposa como Cristo amou sua igreja, e ele tem que ser uma pessoa que vai levar os seus filhos e a sua mulher a orar, a estar à frente dos caminhos do Senhor. Isso não é tarefa fácil, né? Sobre criar filhos, em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo diz, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui o pai tem uma missão muito difícil, que é, no meu entendimento, um mandamento de Deus, criá-los no meu padrão e não no padrão do mundo. Quando você casa, o seu padrão não é assim, deixa eu explicar. Quando você é cristão, o seu padrão não é mundo, o seu padrão é bíblico, o seu padrão é de Deus. Quando você se casa, você continua no mesmo padrão, o padrão seu não é mundo, o seu padrão é Deus, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então quando Deus fala, você precisa criar seu filho nos caminhos do Senhor, Ele não está te dando uma opção. Se você achar, você cria o seu filho nos caminhos do Senhor. Ele está dizendo, você tem que criar os seus filhos no caminho do Senhor. E essa é a função do pai. O pai não pode estar ausente. Ele tem que ser um pai presente. É como o seminarista falou. Talvez quem possa dizer isso com mais autoridade hoje é o pastor, porque ele é pastor, né? No sentido dele ter tempo integral e ter que cuidar muito de muitas ovelhas, né? Mas imagina um pai cuidando bem da sua igreja, um pastor ou mesmo um presbítero, cuidando da sua igreja e sua casa está acabada. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que, eu não vou dizer que é cristã, mas vocês se lembram que o Pelé, quantas vezes ele falou contra drogas? Contra drogas, contra drogas, contra drogas. E ele tinha um filho traficante dentro de casa. E ele mesmo falou, eu cuidava, fui por tantos países, embaixador, falar contra as drogas, e eu tinha um filho traficante dentro da minha casa, eu não sabia. Né? Gente, assunto é muito extenso, nós temos que resumir, porque o nosso tempo se vai. Né? E aqui vai ter que caber pelo menos uns 5 pastéis hoje. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito das responsabilidades do marido nesse casamento e na criação dos filhos? Maravilha. Uma questão que cabe ao homem fazer, que embora pareça muito boba, é a questão de que o homem ele é chamado a ser provedor, não apenas físico quanto tanto físico quanto espiritual. E a respeito dessas duas coisas é o seguinte, as implicações são muito grandes quando a gente fala do homem como aquele que tem a responsabilidade de prover o sustento da sua casa. Veja, muitas vezes, quando um rapaz quer casar, normalmente ele passa algum tempo até ele casar, né? Normalmente não tem mulher muito doida por aí que casa logo, né? Normalmente
Mas o normal é que esperem um pouco, né? Passam uns 2, 3 anos, 4 anos. Mas normalmente a tendência é que ninguém pensa, eu vou casar, eu preciso começar a trabalhar e juntar dinheiro. Quantos pais ensinam isso aos filhos? É você, não sou eu que tenho que pagar o casamento. É claro que o pai pode ajudar, não tem problema com isso. Mas essa consciência é do homem, tem que ser do homem. É o homem que tem que tomar a iniciativa, já antes mesmo de casar, de pensar no sustento do seu lar. Isso inclui estudos, isso inclui tempo de juntar dinheiro, trabalho, etc. A gente tem uma geração de meninos eternos, né? Com 35 anos que morar na casa dos pais e jogando videogame, até a madrugada, né? Então, o que acontece? Isso vai muito contra a nossa geração, porque a nossa geração, ela não quer casar, e quando ela casa de uma forma desorganizada. Normalmente é a mulher que toma a frente, e a mulher arruma todo o casamento e trabalha para isso, e vai e corre atrás, enfim. Então, nesse sentido, é importante mencionar que o homem cabe a responsabilidade de prover o sustento. E a questão espiritual é muito interessante também. Esse livro que você tocou, ele fala também sobre isso. O homem, embora a mulher também tenha responsabilidade, ele é o principal nessa responsabilidade. Na questão de guiar a família espiritualmente. Então, o homem atual, ele tem uma dificuldade, até mesmo cristão, disso, porque nós somos ensinados, né, de forma geral. Quem não nasceu num lar cristão sabe disso, e quem nasceu em lar cristão talvez até tenha experimentado isso. Nós não somos treinados como homens a guiar a nossa família, desde jovens. Nós somos treinados a ser as pessoas mais infantis do mundo, principalmente homens, né? Então, isso, quando você chega no casamento, é fundamental. Guiar a esposa, guiar os filhos espiritualmente, e eu adiciono uma outra coisa, intelectualmente. Quando a gente olha, por exemplo, para textos como Deuteronômio 6, onde diz, eu vou ler o texto, ouve, pois, Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. E diz assim, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a gente, como o irmão mencionou, a função do pai principal, do homem, é instruir os filhos e a família a amar a Deus. E isso vai muito além, porque, bonitinho, quando a gente fala isso, todo mundo concorda. Mas quando a gente leva isso na prática, a gente diz, pai, você precisa deixar de trabalhar. Você precisa começar a estudar para ensinar os seus filhos. Pai, você precisa deixar de assistir futebol à tarde, no sábado à tarde. Você precisa pegar esse tempo para estudar com seu filho. Pai, você precisa deixar de sair para estar com seus filhos, com seu filho, com seus filhos. Aí a coisa complica. Esse tipo de práticas que que Deus ordena e que fez a igreja crescer de forma saudável através dos séculos. Quando a gente lê a história da igreja, a gente vê que a função do pai e da família, mas principalmente do pai, era de mestre dentro de casa. O pai não era visto como aquele sujeito omisso, onde a mulher fazia tudo e o homem não fazia nada. Não, o homem era ativo. Porque essa é a responsabilidade dada ao homem. Certo. Então, embora eu acho que a mulher também tem responsabilidade, eu acho que a responsabilidade maior é do homem mesmo. Certo. Então, reverendo, quais são os papéis e responsabilidades da mulher
para com o marido, para com esse casamento, para com os filhos. Queria muito tocar desse assunto, porque hoje em dia a igreja não tem lidado muito, é um assunto desafiador. Podemos ver, por exemplo, a questão das igrejas evangélicas, onde há cada vez mais a presença do ministério feminino, mesmo na IPB, talvez alguns não saibam, mas sempre cada Supremo Concílio sobe documentos acerca do papel da mulher como diaconisa ou pastora. Algumas igrejas de tradição reformada já abriram as portas, né, para esse tipo de leitura. A IPI é uma delas, a Igreja Presbiteriana Independente. E a IPB tem enfrentado esse debate paulatinamente crescente nos Supremos Concílios. Então, acho essa discussão muito pertinente para nós termos aqui. A questão que eu vejo é o valor que damos à submissão. Geralmente, nós pensamos na submissão como algo pejorativo. É ruim ser submisso. Esta é a ideia, a grosso modo, que nós temos acerca da submissão. E não. Biblicamente, não. Jesus Cristo foi submisso ao Pai. E não há nenhum demérito nisso. Ele é tão Deus quanto o Pai. E o Pai o enviou. Tantas vezes ele diz isso. Mesmo o Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito de Cristo. Não há nenhum problema nisso. Então, o problema que eu vejo nessa questão é mais o nosso olhar, mesmo a grande visão da liderança masculina. Por exemplo, essa questão do lar. O pai, o homem tem que mandar na família? De forma alguma, isso não é liderança masculina. A liderança masculina, ela vem para servir, é o suportar. Então, a liderança é um tipo de submissão, não ao seu parceiro, mas ao mandato de Deus. E o homem, quando ele lidera, ele serve, porque ele se coloca no último a comer na mesa. A minha família tem que ser alimentada. Nas guerras, o homem vai primeiro, porque o dever dele é servir a pátria, é servir a família. Esse é um tipo de serviço. E às vezes nós confundimos e vemos a submissão como algo pejorativo. Portanto, isso às vezes é comprado na igreja com a mulher como se fosse algo ruim. É ruim ser submissa ao meu marido. Não é, irmã. A submissão que você deve ao seu marido diante de Deus, ela não te diminui. É o que Deus requer de cada mulher, porque são papéis diferentes. Agora, se você não acolhe isso, vai dar problema. Os puritanos, eles têm um dizer acerca disso. Se a submissão é exigida, já não é submissão. A submissão tem que ser voluntária. Eu não posso forçar minha esposa a ser submissa a mim. Ela tem que ser persuadida a. Isto é difícil, requer muita maturidade do casal, do homem e da mulher, para lidar com esses conceitos que são muito viscerais, são muito presentes. E às vezes nós não percebemos isso. Agora, isso é um acrescente. Dentro da igreja, nós não temos isso muito claro. Nós vemos com uma forma pejorativa, não é ruim, vamos mandar em mim. Não estou mandando em mim. Mas a partir do momento em que eu pego um cristão falando mal do chefe, eu pego um cristão falando mal do pastor, falando mal do presbítero, você está quebrando uma ideia de submissão da ordem básica. Você não acolhe a ordem que vem de Deus em todas as esferas. Com certeza, no seu casamento não vai ser diferente. Você vai falar mal da sua mulher. E a mulher vai falar mal do marido. Porque você não acolhe o mandato de Deus, honrar pai e honrar mãe, que não é literalmente apenas pai e mãe, mas em todas as esferas de autoridade que Deus constituiu sobre nós, desde o governador. E é um absurdo o tanto de crentes que mandam no Facebook falando mal de presidente ou presidenta. Isso não é a maneira correta de um crente se manifestar. Nós temos que orar pelos nossos governantes. E muitas vezes nós agimos mais como ímpios do que como crentes, porque nós não acolhemos a ideia de autoridade. Então, a ideia de autoridade no lar, ela tem dificuldade de ser exercida, porque nós não exercemos a nossa submissão em outras esferas, e a do lar é apenas uma esfera. A falta de autoridade, a falta de submissão da mulher ao homem, e a liderança masculina ao homem, como ato de servir a mulher, ela ocorre porque nós temos dificuldade de ser submisso a Deus nas outras autoridades que o Senhor constituiu, na sociedade civil, na escola, em todas as outras áreas. Então, é apenas
uma das esferas, né? O problema do lar é uma das. Comentar? Eu creio que Deus, ele é tão bom que ele dá a vocês, mulheres, uma dica muito importante, né? Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora. Você, mulher, tem que se sentir como... A ideia de submissão também é estar sob a missão. O homem, se o homem é o cabeça do lar e ele tem essa missão, você está sob essa missão. Ou seja, você está o auxiliando e o ajudando a ser essa pessoa. Você não combate contra ele. Não é ele mandando e você obedecendo, como o pastor disse. É você o auxiliando a ser o cabeça do lar. Muitas mulheres acabam, por falta de sabedoria e Bíblia, né, acabam atrapalhando o marido nisso, porque elas querem competir com o marido, a autoridade. E os filhos, esses pecadores pequeninos, eles são experts em perceber isso. Não é muito incomum você perceber um filho, se você já não fez isso, seu pecador, que quando ele percebe que o pai é mais duro numa questão, ele vai na mãe. Porque ele sabe que a mãe vai ceder. Então, quando ele vai pedir para o pai fala, não, fala, mas a mãe já deixou. Né? Agora, e aí, pai? Né? E o coitado fica pip, pip, pip. Manda a mulher, né? E a então, o que acontece? Essas ideias, né? O homem pode ser o cabeça, que a mulher é o pescoço, ela gira a cabeça para onde ela quer, né? Quem manda é ela. Essas coisas você ouve por aí. Mas eu vou ler rapidamente o que eu escrevi, tá? Se vimos anteriormente que a mulher é uma auxiliadora, então em seu principal papel é auxiliar o marido em tudo dentro do casamento, e isso é muito importante, porque ela é um complemento para ele. Você, mulher, será um complemento para o seu marido. Você não disputa com ele, você está o ajudando, né? Paulo diz em Efésios, capítulo 5, versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O que o pastor falou sobre submissão fora do casamento, e que muitos cristãos erram, é exatamente isso, é falta de escritura no coração e na mente das pessoas. Paulo está dizendo, seja submissa como ao Senhor. Quando você não quer estar sob a submissão do seu marido, você está dizendo isso não é para o seu marido, é para Deus. Deus, eu não concordo muito bem com o que o Senhor está dizendo, né? Ele vai explicar, ele fala isso no versículo 22, e ele vai explicar o porquê dessa ordem no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Mas em que área do casamento ela deve ser submissa? Talvez você pense. Ele responde isso no verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Você auxilia seu marido em todas as áreas. Esta submissão é tão importante no casamento que mesmo o marido não sendo um cristão, essa submissão é válida. Veja o que Pedro diz na sua carta no capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Na criação dos filhos, a ideia é a mesma. Ela auxilia o seu marido nessa criação, dando a ele sempre o direito da palavra final. Cabe à mulher não permitir que seus filhos achem nela uma estratégia para dobrarem a dureza do seu pai em muitos assuntos, pois os filhos, como eu disse, são craques em fazer exatamente isso, né? Então, mulher, você se casa para ser auxiliadora do seu marido, você não compete com ele. Sim. Quem criou essa ideia é o mundo, não a Bíblia. E você se baseia na palavra de Deus e não no que o mundo te ensina. Eu acho que vale ressaltar também que essa submissão, ela não está atrelada ao marido, ao papel do marido. Esse papel é da mulher. Ainda que o marido ele não seja, de fato, alguém que está cumprindo o seu papel cabalmente, a mulher deve submissão. Quando não ferir as leis do Senhor e quando não ir contra a vontade de Deus. Mas enquanto o marido não está ferindo a vontade de Deus, ou ordenando, liderando de maneira equivocada, a mulher deve submissão, ainda que ele não tenha o papel cumprido. Porque é papel da mulher esse auxílio de formar o marido ser um Cristo. É responsabilidade da mulher fazer do seu marido um Cristo. E é responsabilidade do marido fazer de sua esposa uma igreja sem mácula. Como? Purificando ela pela palavra, pelo cuidado, pelo pastoreio. É isso. Marcos, você quer falar alguma coisa? Eu queria mencionar que o problema, uma das causas pela qual há tantas dificuldades nos casamentos hoje, é que a mulher não apenas comprou essa ideia, né, de que ela é inimiga do marido, como também que a sua função ela é de menor importância que a do homem.
nos planos de Deus, no casamento, etc. Então parece que a auxiliadora é sinônimo de só dar um empurrãozinho. Não, a auxiliadora é a metade do trabalho. Ela faz a metade, ela faz o complemento que falta ao homem no seu cumprimento da vontade divina, né? Tanto do mandato social como do mandato de outros mandatos, como do cumprimento e da vida cristã em geral. Então, eu acho que o problema da submissão também está atrelado a isso, a ideia de que a mulher, ela simplesmente acha que ela não vale nada, ou de que Deus apenas deixou um trabalho para ela insignificante. Ou é um trabalho reativo. Isso, exatamente. Então, logo, ela não quer fazer esse trabalho, ela quer fazer o trabalho que vale, né? Que vai ter reconhecimento. Não, ambos trabalhos, ambos papéis são fundamentais para a família, para a igreja, para a sociedade, etc. E eu gostaria de destacar duas responsabilidades. A gente está falando muito com a questão do caráter, mas responsabilidades está a questão, eu acho que um tema que a gente tem que tocar é a questão da responsabilidade financeira. Qual a responsabilidade financeira da mulher, né? Muitas vezes a gente entra nesse embate, né? Por causa do feminismo e de outras vertentes que dizem que a mulher é obrigatório, que a mulher tem que sair de casa para trabalhar, ou outra vertente que diz que é pecado automaticamente a mulher sair de casa para trabalhar. Então, eu acho que é bom mencionar que nenhuma nem a outra posição são bíblicas. A Bíblia não fala que a mulher tem que sair de casa para trabalhar, como também não proíbe que a mulher saia de casa para trabalhar. O que ela diz, o que as Escrituras sustentam, é que tanto o homem como a mulher, elas são chamadas para cumprir certas funções que a gente mencionou, auxiliadora no lar, no ensino. E me parece que essa é a chave para a gente entender essa questão do trabalho, ou a função da mulher como auxiliadora financeira. A mulher, ela pode fazer isso sempre que ela cumpra os outros papéis, da mesma forma como o homem. Não significa que é correto, por exemplo, uma mulher sair para fora, para a rua, trabalhar, enquanto ela descuida das suas responsabilidades prioritárias. Da mesma forma como não é correto que um homem faça a mesma coisa. Não é porque o homem sai para trabalhar que ele já não tem mais outra responsabilidade, por exemplo, para com a esposa ou para com os filhos. Então a gente tem que entender que a Bíblia não proíbe uma coisa nem a outra, mas diz o seguinte: olha, se você for trabalhar, então cumpra primeiro com outras questões que são prioritárias à função da mulher. Porque também, a gente tem que também não apenas olhar para as Escrituras, e para as Escrituras principalmente, mas para a história dentro das Escrituras. Quando a gente vê a função das mulheres dentro da histórias bíblicas, a gente vê que a mulher, embora ela produza alguma coisa, né, ela vende e vai, etc. A gente tem a mulher de Provérbios 31, a maior função, a função mais destacada da mulher é de administradora. Ela administra tudo que o homem traz para casa, tudo que o homem consegue. Inclusive, eu ouvi uma vez dizer que se a mulher não souber administrar, o homem pode trazer diamantes para casa. Tudo vai acabar. Tudo, não adianta nada. A mulher, ela é administradora dos bens que o marido, tanto espirituais como físicos, que o homem produz, embora ela também possa ajudar financeiramente. Certo. Tem uma pergunta? Eu sou o Álvaro. Quero só fazer uma pergunta da questão que vocês estavam um pouco anteriormente. Vocês falaram que a maioria são chamados para o casamento e outros para o celibato. Mas aí até foi citado um irmão que não necessariamente tinha o chamado para celibato, mas a missão que ele estava fazendo, ninguém queria se casar com ele. Como se dá essa relação de, eu sei que eu vou ser celibatário e tal, ou eu sei que eu vou me casar, como que é esse chamado? Porque tem muita gente que fala, eu tenho um chamado para o Camboja, meu coração queima para o Camboja. Uma coisa muito sentimental, mas eu acho que deva ter uma resposta muito mais palpável para essa questão, ou do casamento ou do celibato. Certo. Então, eu vou emendar já na próxima pergunta, que é justamente essa. Celibato é lícito? Quais são as motivações para essa posição, ou para esse chamado? Por favor, fiquem à vontade.
Vou ser breve, tá? Acerca do celibato, a pergunta seria lícito, né? Claro que ele é. Jesus Cristo disse acerca disso, Mateus 19, mas é um dom. Tem pessoas que têm, foram chamadas para ter esse dom. Cada um recebe de Deus o dom que ele quer dar. Ponto. Agora, o irmão fez uma pergunta interessantíssima. Como é que é isso? É um arrepio na espinha? Dá um tremelique, né? Eu começo a ter visões? Não, acho que um bom parâmetro para nós é a vida de Simonton, que foi o missionário que fundou a igreja presbiteriana aqui. No diário dele, simplesmente, ele, por exemplo, disse que decidiu. Ele nem queria vir para cá, na verdade. Ele pensou em outro lugar e a missão falou, olha, tem um Brasil. Ele falou, vou para lá. Ok, estava aberto. Então, as circunstâncias também, elas apontam para a sua vocação. Então, Deus, através da providência, que se manifesta exteriormente, através das portas que se abrem ou se fecham, e através do internamente, dentro do seu coração. Elas vão chegar a ficar em harmonia. Isso não quer dizer que não existe uma tensão. Tenha certeza, meu irmão, que muitos missionários que são celibatários e não gostariam de ser, através das circunstâncias, foram convencidos que Deus os chamou para ser assim. Há histórias inúmeras de missionários que caiu a ficha e acolheu isso no coração com paz. Eu vejo isso como um dom. Mas há aqueles que percebem que estão no limiar do pecado. Então, ele fala, não tem esse chamado de celibatário. Então, nós precisamos estar atentos a esses sinais internos, né? Como é que você está, como é que você lida com isso? Isso tira a sua imaginação, isso desperta a sua imaginação, isso te provoca oportunidades para pecar, tem sido uma luta muito constante? Rapaz, então acho que seu negócio é casar logo. Então, está sendo dito, o seu corpo está dizendo, a sua constituição está dizendo, esse negócio não é para você. Agora, se você está em paz com isso, com a sua masculinidade ou com a sua feminilidade, isso não te ofende nada, siga o caminho que o Senhor lhe indicou. Nós da igreja não lidamos bem com isso. Quantos números de celibatários que nós temos aqui? Poucos, assim, assumidamente, assim, celibatários. Não tem. Mesmo nós trabalhamos com chacota com isso. Então, não temos muita maturidade para lidar com isso, infelizmente. Mas, biblicamente falando, é um dom. Isso se manifesta exteriormente, interiormente, e você tem que estar em paz. Seja a paz de Cristo o árbitro do teu coração, como diz lá em Colossenses, que isso arbitre. Você está em paz com Deus quanto a esta questão, que Deus me vocacionou para celibatário ou para o casamento. Foi muito boa a sua pergunta, porque se nós cremos que a Escritura é nossa regra de fé e prática, a gente precisa parar com essa ideia de que, né, de repente eu sou isso, eu sou aquilo, né? Deus, ele trabalha na nossa vida e as coisas elas vão acontecendo e isso é algo que não é fácil você dizer assim, eu sou, né? Eu vou ser, né? Olha o que, quando Paulo está falando, já que celibato é o estado em que determinada pessoa se compromete a não se casar ou manter relações sexuais, né? E o pastor disse bem a respeito disso, cada um conhece bem o seu corpo, né? Quando o apóstolo Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios 7, versículo 26 e 27, ele está falando, tanto a ideia do pastor está correta, com relação à situação que ele está vivendo, qual que ele vai falar? Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas olha a situação que ele está vivendo, né? Olha o que eu escrevi. Paulo não está contradizendo nada que Deus disse sobre o casamento. Então você precisa entender todo esse contexto. Porque às vezes a pessoa, você já ouviu essa frase, né? Um texto fora de contexto para justificar um pretexto. Ali havia uma perseguição, havia algo realmente dificultoso ali, que estava tratando isso, por isso que Paulo vai dar uma ideia disso. Ele não está contradizendo, não, esse projeto de Deus de casamento, esquece, seja um celibatário que você está agradando mais a Deus do que o que não é. Não é essa a ideia, né? É importante entender então esse contexto, que Paulo trata sobre as preocupações de um casamento, traz a vida que demanda tempo. Olha o versículo 32 do mesmo texto. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor.
eu creio que se você não quer casar por causa do reino de Deus e não por seu egoísmo em cuidar somente de si mesmo, ser celibatário não é um pecado em si. Então é isso que precisa entender, né? Eu vou ser celibatário porque, eu não quero sustentar filhos, eu não quero sustentar mulher, eu não quero dar satisfação. Isso é todo mundo, né? Eu fiz faculdade quando eu já era casado, né? Por culpa da minha vagabundice mesmo, porque eu ficava fazendo pós-graduação no colegial, né? Eu tenho pós-graduação e doutorado em colegial, porque eu ia e parava, né? Então, por consequência disso, eu acabei fazendo faculdade um pouco mais tarde. Só que eu tinha amigos que estavam na faculdade, que eram casados, e que queriam que depois da faculdade a gente fosse tomar cerveja, alguma coisa. Eu falei, não, filho, eu sou casado, eu não vejo a hora de estar em casa. Eu também sou casado, mas sem muitos compromissos, né? Então, você percebe, essa ideia de preocupação que o marido tem, né, com o casamento, como o seminarista mesmo falou, o celibatário, ele não tem que estar em casa preocupado com a mulher, ele não tem que estar em casa preocupado com seu filho, né? Mas isso tem que estar muito bem, porque Jesus vai tratar sobre isso, olha que interessante, né? Jesus fala sobre isso em Mateus 19, 10 a 12. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Porque estavam discutindo sobre divórcio, né? E Jesus deu uma apertada lá, que não é assim não, como vocês estão pensando, não deu certo, divorcia, a coisa não é bem assim. Então eles falaram, se é assim, então é melhor não se casar. Olha o que Jesus responde. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aquele a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então o próprio Jesus está dizendo que nem todo mundo é apto, e que você precisa sentir isso, e isso não é num sonho, não é da noite para o dia, isso vai acontecendo na sua vida, né? Então é importante entender, porém, que em nenhuma circunstância, presta atenção, alguma religião deveria proibir o casamento como se isso agradasse mais a Deus. Veja o que Paulo fala a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 3, que ele está dizendo sobre apostasia, e ele vai falar, essas pessoas que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade, né? Então, ser celibatário é errado? Não, mas ele não está acima de ser. Eu não vou servir mais a Deus, ou Deus vai se agradar mais de mim, porque eu sou celibatário, do que eu sou casado. Isso não deve ser a motivação de você achar, não, se eu for celibatário, eu estarei agradando muito mais a Deus que eu sou casado. Eu sou casado há 29 anos, nós temos um ministério de encontro de casais que já está há 19 anos nessa igreja, e ele é extremamente evangelístico. Então, pessoas casadas também podem evangelizar. Você não precisa estar lá na China para evangelizar, embora você tenha missionários casados lá, em outros lugares. Você é a igreja onde você está, né? Obrigado. O perigo é que, historicamente, o celibato, quem adotava a vida de celibatado, normalmente adotava a postura de que ele era um ser acima, ou mais santo do que aquele homem que fazia outro tipo de atividades, ou que tinha outro estilo de vida. É por isso que nós temos, por exemplo, na história, a vida monástica, né? Claro que não é apenas isso, mas uma das questões da vida monástica era isso, não casar, porque casar, certo? Era lidar com as coisas do mundo, era se ocupar com coisas banais demais, ou seja, como cuidar das necessidades de uma mulher, pastorear os filhos, etc. Isso era tido como algo menos importante ou menos santo do que traduzir o livro de João, o Evangelho de João, por exemplo, como os monastérios acostumavam fazer. Então, o perigo, acho que tem a ver com isso. Eu concordo plenamente com os irmãos, e o perigo é esse, achar que eu devo buscar o celibatado para ser mais santo. Ou até por uma motivação egoísta, né? Eu não me dou bem com pessoas, eu não quero isso para mim, eu não quero... Oi. Boa noite. Houve uma questão que estavam entrando como homem, como provedor e provedor financeiro da casa, como mandamento bíblico. Porém, sabemos que há circunstâncias que o homem não tem como ser provedor financeiro da casa. Por exemplo, doença ou desemprego,
ou quando a mulher ganha muito mais que o homem por questões de circunstâncias que podem ocorrer na vida de qualquer um. Dentro dessas circunstâncias, como mandamento, ele estaria, entre aspas, pecando, porque ele não pode ser provedor. E como um mandamento que ele seja provedor, então ele não estaria cumprindo para com esse provedor. Então, como que seria essa questão? Eu acho que você já colocou algumas questões interessantes que já respondem a sua pergunta, né? A mulher é uma auxiliadora, né? É errado ela trabalhar desde que ela não... O que acontece hoje? Eu falo muito isso para pais que eu tenho em nossos grupos de Despertar, né? Você não pode terceirizar a educação religiosa do seu filho para a igreja. É você que tem que responder para o seu filho as questões, não sou eu. Pergunta para o Josué, né? O pastor responde, né? Até tem um blog do Nicodemos lá, como é que chama? Perguntar não ofende, né? Ô filho, vai lá para o Nicodemos, pergunta para ele. O pai tem que saber responder essas questões. Então, o que acontece? O que não pode mudar aí, você citou, o cara é doente, a mulher acabou auxiliando, mas ela ganha mais que o marido. Isso em nenhuma hipótese, biblicamente, vai mudar a questão de o marido continuar sendo o cabeça do lar. O problema é que o mundanismo traz a ideia de que a mulher tem que ser igual ou melhor, então passa a ter uma competição dentro da família, e a mulher ganha autoridade porque o marido não trabalha. Eu vou citar um outro exemplo. O marido trabalhou 20 anos numa empresa e está desempregado. E não consegue arrumar emprego. E a mulher está empregada e ela ganha mais. Isso não muda nada. Não deve mudar. Eu conheço, olha gente, existem cada caso que você se arrepia. Uma vez uma pessoa pediu dinheiro emprestado para mim, e eu falei, o que ela queria? Não, é que eu tenho que pagar a conta de luz, e a minha mulher me emprestou, agora eu tenho que devolver para ela. Eu falei, mas como assim? A tua mulher te emprestou dinheiro para você pagar a conta de luz? Não, porque na nossa casa, cada um paga uma parte. Ela com o dinheiro dela paga as contas, algumas contas, e eu pago as minhas. Eu me atrapalhei e eu não consegui pagar a conta de luz. E ela pagou, agora eu tenho que devolver para ela. Olha a ideia errada de casamento. Eu conheço mulheres que não sabem quanto o marido ganha. O marido não mostra o lerite. Nossa, e quanto seu marido ganha? Vocês já se sentaram para conversar? Quanto vocês podem gastar no orçamento familiar? Não, eu não sei quanto meu marido ganha. Ele nunca me falou e nem quer que eu saiba. Isso não é casamento bíblico. Casamento bíblico, vocês vão se unir. Se o marido só trabalha, então vocês vão ver o que vocês vão conseguir fazer com que o marido trabalha. Se por uma circunstância a mulher só trabalha, vocês vão se reunir e vão acertar esse orçamento, mas em nenhuma hipótese a mulher deve tomar o lugar do marido. Aí sim ela vai estar pecando. Porque não, aqui quem trabalha sou eu, então seu banana, você fica aí, e quem manda aqui sou eu, porque quem traz dinheiro para casa sou eu. Do mesmo jeito que o pastor falou, que tem muito crente na fila do banco metendo pau no governo, em vez de orar por ele, e isso é um erro do cristão, desculpe, tem mulheres que falam, mas meu marido é um banana, você não conhece ele. Se eu não der uns trancos, ele não vai. Né? Já depõe contra o marido para os outros. Né? Então, quando o cara parte na igreja, o cara fala, o banana aí. Né? Porque a mulher já depôs contra ele. E isso está errado, a mulher tem que ser auxiliar, ela tem que proteger o marido, inclusive nessa área. É claro. O que Paulo fala? Se não trabalha, que também não coma. Há contextos, há marido preguiçoso, a mulher ganha bem, então eu vou ficar meio na tranquilidade, não vou trabalhar. Há exceções, né? Mas seria pecado se ele entendesse o seguinte, eu não preciso trabalhar, minha mulher já trabalha, eu estou bem aqui do jeito que eu estou. Aí eu acho que ele está fora das escrituras. Né? Quando eu mencionei isso, eu me referi a esse tipo de casos, né? O caso onde o marido, o homem, ele simplesmente não trabalha. Porque essa é a questão. Há uma diferença entre trabalhar e estar empregado. Por uma negligência, uma coisa é o homem não ter serviço, ou seja, ele não está empregado. E outra coisa é ele não trabalhar. No meu país, as situações políticas, econômicas do país não permitem que muitos homens tenham trabalhos formais. Que mulheres poderiam ter, por exemplo, num escritório, alguma coisa do tipo. Mas isso não significa que o homem não trabalhe. Significa que o homem ele vai fazer tudo o que for possível, estiver no seu alcance, sei lá, ele vai começar a juntar areia para vender. Mas ele vai acordar todos os dias antes da mulher ou junto com a mulher para trabalhar. Porque essa é a questão. A questão não é que minha esposa... o que a minha esposa ganha já dá para sustentar a casa, então eu não vou trabalhar, eu não vou nem buscar trabalhar. Não, a esposa pode até ganhar mais, mas ele dá o seu melhor, entendeu? Ele dá todo o seu esforço
para sustentar seu lar. Se ele ganha menos, é uma questão acidental, mas não é uma questão proposital, não é uma questão onde ele diz, não, eu simplesmente vou trabalhar até aqui porque o resto minha esposa faz. Não, é a função principal dele bancar o máximo que ele puder, ou todo o que ele puder, na verdade. Fazer o contrário é negligência e transferir a responsabilidade do papel do homem para a mulher. E isso sim é ir contra as escrituras, sem dúvida. Agora vamos partir para mais uma pergunta. O mundo tem atacado a igreja e a família de diversas maneiras, inclusive a ideologia de gênero é uma delas. Isso tem entrado, os papéis estão sendo atacados, nós vemos mulheres exatamente sendo formadas e ensinadas a serem mulheres, a serem fortes, a serem realmente promissoras, a buscarem carreiras de renome, a buscarem independências, e homens jogando videogame e comendo Doritos. Somente isso. E essas ideologias, essas trocas de papéis têm entrado na igreja. E como é que essa ideologia, essa coisa da ideologia de gênero, essa questão de mudar a identidade do homem, a identidade do homem está afetando a família, afetando o casamento? Eu acredito que a ideologia de gênero, ela tem afetado ou afeta a família, ataca a família de duas formas. A primeira direta e a segunda indireta. Primeiro que a ideologia de gênero, ela é uma ideologia, mas ela vem carregada com um monte de outras ideologias. É por isso que outros, vamos falar assim, outros movimentos adotam a ideologia de gênero como uma das suas premissas. Por exemplo, o feminismo, enfim, isso tem um monte de ideologias juntas, mas diretamente a ideologia de gênero ataca o casamento, a família, dando ideia de que não há diferença entre o homem e a mulher. Então, o que acontece não é que as pessoas não vão casar, é que as pessoas vão casar e vão formar um casamento errado, um casamento que não glorifica a Deus, um casamento que tem implicações sociais, pessoais, familiares terríveis, e esse é o resultado. E é isso que nós vemos hoje, por exemplo, não apenas, né, nos Estados Unidos, em grandes países desenvolvidos, mas no Brasil. Você tem famílias de 2 homens ou 2 mulheres criando um menino ou uma menina. Enfim, os problemas éticos, psicológicos, etc., estão aí, são óbvios, mas também tem uma forma de ataque contra a família que ele é indireto. E eu acho que esse, para nós, é mais perigoso. Porque a gente é muito... Eu acho que é pouco provável, por exemplo, que a IPB, por exemplo, nesse tempo, adote, como outras denominações, a ideologia de gênero como algo tranquilo. Eu acho muito difícil. Mas, dentro da nossa estrutura como igreja e das nossas famílias, é muito fácil se passar desapercebido a sementinha da ideologia de gênero ou do feminismo, né? Também estão abraçados. Então, você está criando, você tem famílias que criam seus filhos para não terem diferença nenhuma em seus papéis. Você tem famílias e igrejas, inclusive, que não fazem diferença nenhuma entre o papel da mulher, não capacitam a moça, a menina, não fazem questão de que as mulheres adultas capacitem as mais novas, nem os homens. Então, o que acontece? Nós, de certa forma, quando não fazemos o uso correto da nossa família, certo? Quando nós não temos a vida familiar praticada de forma que glorifica a Deus, nós estamos indiretamente ajudando a ideologia de gênero. Porque o que acontece? Mais na frente, aquele adolescente que não entendeu qual era a sua função como homem ou como mulher, provavelmente vai criar uma família tão disfuncional quanto um casal que abraça a ideologia de gênero abertamente. Então, é nesse sentido que indiretamente poderia afetar ou está afetando a igreja. Certo. Meus irmãos, essa é uma questão extremamente difícil. Porque nós temos histórico. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, talvez você não saiba, a PCUSA, ela que enviou Simonton em 1859, já ordena até homossexual. Eu queria ser tão positivo
o nosso cenário caminha para uma situação bem difícil. Embora a IPB hoje, ela, claro, é uma igreja conservadora e fundamentalista, nós somos fundamentalistas, mas nós devemos estar atentos, porque estas coisas elas não surgem do nada. De repente chega assim, oba, vamos ordenar homossexual. Oba, vamos... Não, isso vai entrando de maneira sorrateira. Nos Estados Unidos, por exemplo, iniciou-se com uma questão do feminismo. A igreja foi aceitando o feminismo, e o discurso feminista ele é muito parecido com o discurso da homossexualidade dentro da igreja. Então, não podemos dormir. A nossa igreja hoje não tolera isso. Entretanto, o homossexualismo ele não vai adentrar de uma maneira clara. Entra primeiro o feminismo, e aí vai erodindo e desidratando o nosso discurso, quando já vê o homossexualismo já entrou. Portanto, não descanse, eu não posso, mesmo como pastor da IPB, dizer que isso está totalmente digerido, porque nós estamos vendo uma sociedade cada vez com um discurso mais raivoso, e muitos de nós não estão preparados com a discussão. Quando tratamos da ideologia do gênero, nós estamos tratando de ideias. Este é o grande perigo. Você vai com a Bíblia para cima dessas pessoas, entretanto, você tem que saber que elas não têm a Bíblia como fonte de autoridade. Então, o seu discurso, o seu diálogo com eles deve ser um diálogo crítico. Muito dos argumentos e dos grandes defensores da ideologia do gênero são pessoas habilidosíssimas. Você precisa estar atento ao seu cristianismo para saber quais áreas eles vão tentar atacar. Primeiro, você tem que saber qual a sua fonte de autoridade. A nossa fonte de autoridade é a Bíblia. E eles vão tentar subtrair a autoridade da Bíblia e deificar setores do pensamento, como a psicologização, a cultura. Né? Não, a questão é cultural, cuidado, né? A Bíblia é supracultural. O homicídio é pecado, mesmo na nossa sociedade urbana, quando o que ocorre com os indígenas que matam crianças e são tolerados pelos antropólogos, porque até hoje os índios matam as crianças, enterrando as que são deficientes, e há um silêncio dos antropólogos quanto a isso. Missionários que vão lá e denunciam e são mal vistos. Então, nossa discussão é no campo das ideias. Nós somos cristãos, a Bíblia é nossa fonte de autoridade, essas pessoas não são. O que nós devemos estar atentos é não entrar na onda deles e setorizar discussões, biologizar circunstâncias. Eu tenho que entender essas questões de gênero, de sexo, porque se existem dois sexos, eles vão dizer que só existem dois sexos, e vão dizer que as pessoas elas escolhem isso com o passar do tempo. Aí entra a ideia do gênero, que é tão politicamente correto hoje em dia. Nós devemos rejeitar isso porque nós não vemos a cultura como fonte de autoridade acima da Bíblia. Isso é discurso nosso. Cristãos fundamentalistas, que nós somos fundamentalistas no que eu digo, que nós não abrimos mão dos nossos fundamentos. A Escritura Sagrada, como inerrante palavra de Deus, a Cristo como Senhor, estas são normativas. Eles não vão tentar fazer-nos engolir isso, eles vão desidratar, como tentam e estão em todos os setores tentando cada vez transformar isso em algo mais histérico, como nós vimos no MAN, essa questão da erotização do infantil e tudo mais. Então estejamos atentos, né? Queria dizer acerca do perigo da ideologia do gênero. Precisamos ter claro essa discussão que é de fonte de autoridade, a nossa discussão, trazê-los para nós e não irmos com eles, a Bíblia é a autoridade, e não descansarmos, porque a igreja brasileira ela está caminhando por uma deteriorização. Nós não temos aqui imunidade contra essas coisas. Se nós não afiarmos as nossas armas, isso vai entrar pelas portas da igreja. Um homossexual ele pode entrar. A igreja é um ambiente público, uma esfera pública. Daqui a alguns anos, e se ele quiser ser membro? Só para provocar histeria? Isso pode ser. Isso pode acontecer. Não sejamos românticos. Deus tem guardado a sua igreja. Entretanto, isso é uma manifestação, e agora, indo um pouco mais para as Escrituras, de uma forma textual, são manifestações da ira de Deus, permitindo que a sociedade
se encaminhem, como Romanos capítulo 1. Mas não estejamos dormindo, meus irmãos. Essa discussão não acaba aqui, isso vai longe. E nós temos que nos preparar para um embate mais forte que virá. Irmãos, eu gostaria de solicitar uma parte aqui, para a gente orar pelo presbítero Bill, que ele passou mal, dor no peito, e foi às pressas para o hospital. Gostaria de solicitar aos irmãos que orassem. Pai, nós intercedemos nesse instante pela vida do Bill, ele está nas suas mãos e ao Senhor pertence ele. O que eu peço é que o Senhor dê a ele, aos seus familiares, nesse momento, a tranquilidade de saberem que tudo está nas suas mãos e que o Senhor cuidará dele e fará com ele o que bem lhe aprouver. Mas dê essa tranquilidade a ele, aos médicos que vão lhe atender, que tudo possa correr segundo a tua vontade em Cristo Jesus. Amém. Eu creio que os irmãos já falaram praticamente tudo, né, a respeito, tudo não, mas deixaram bem claro isso. Nós precisamos entender uma coisa importante. Quando eu falei que o inimigo anda ao derredor para destruir a igreja, essa ideologia de gênero é uma arma muito forte que ele tem usado contra a igreja, e nós somos a igreja, fora da igreja, das quatro paredes, né? Você não é apenas um membro da IPB ou de uma outra igreja, você é membro da igreja de Cristo, você faz parte da igreja de Cristo, né? Então você está na luz por causa de Cristo, e essas pessoas estão nas trevas, você não pode esquecer disso. Por mais que você sorria com elas, e elas sejam seus amigos, e você se dê bem com elas, essas pessoas ainda estão nas trevas, e você vai enfrentar uma grande oposição. Eu vou ler as coisas que eu escrevi para ser mais sucinto, né? A igreja, é só um detalhe, né? Sobre uma das coisas que a ideologia de gênero prega hoje, né? Ninguém nasce homem ou mulher, mas pode escolher o que quer ser, pois comportamentos e definições do ser homem ou mulher não são coisas dadas pela natureza e pela biologia, mas pela cultura e pela sociedade, segundo a ideologia de gênero, é isso que eles defendem, né? Bom, muito bem, a igreja deve confrontar esse tipo de ideologia a partir das Escrituras, que nos diz que Deus criou homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os fez. Ou seja, a determinação biológica, sexual e genérica é feita no nascimento. Nós nascemos homem ou nós nascemos mulher. Para nós cristãos, que percebemos e recebemos a Bíblia como a palavra de Deus, Deus criou o homem, a mulher, o relacionamento heterossexual é o padrão. A igreja não deve ficar ao sabor dos ventos das doutrinas sociais. Nós compreendemos os sofrimentos, as tentações que as pessoas passam com toda essa movimentação a respeito de sexo ou gênero, ser uma coisa determinada pela sociedade. Mas nós continuamos insistindo que a homossexualidade é um desvio do padrão estabelecido por Deus. Não importa o que diga a ideologia de gênero, a igreja deve ficar firme no que ensina a palavra de Deus, pois o nosso padrão é o padrão determinado por Deus. A ideologia de gênero não passa de uma estratégia de Satanás para destruir o casamento e a família, pondo um fim em uma sociedade cristã que se rege pela santa palavra de Deus. Se cremos que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, então o livro de Gênesis diz sobre a criação do homem e da mulher, nada mais que isso. E Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, deixa bem claro que esse relacionamento que a ideologia de gênero está tratando é consequência evidente de pecado, quando diz: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Eu já vi homossexuais defendendo esse texto, dizendo: eu já li Romanos, eu não sou burro, só que não se aplica para hoje. A Bíblia é um livro que não se aplica para hoje. Essa é a defesa. E você tem que defender uma coisa: a Bíblia é a sua regra de fé e prática hoje? Ou o que as pessoas pensam é o que é? Né? Como igreja você precisa pensar nisso. O grande perigo são as negociatas que nós fazemos. É a negociação. Nós olhamos para as ideologias mundanas, deixamos com que elas acessem as nossas vidas e simplesmente vendemos a Bíblia do Senhor, as Escrituras que Ele nos revelou, como uma utopia,
como algo que não existe, que é algo acima que nós devemos seguir, que não é para nós, que não deveria tratar a nosso caráter, que não deve tratar, sendo que é ao contrário, ela é real, ela é palavra de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. E o grande perigo mesmo dessas ideologias, tanto feminismo quanto a ideologia de gênero e tantos outros que têm entrado e demasiadamente acabado com os papéis, é isso. Cristãos vendendo as escrituras e tomando atitudes de pensamentos modernos e pensamentos mundanos. Porque a briga, a gente tem que entender que a questão da ideologia de gênero, a briga não é religião versus ciência, né, ou contra a ciência, não é cristianismo contra a ciência. A briga é uma briga de autoridade. Quem é a autoridade? Qual é a autoridade? Qual é o estándar, né? Qual é o critério para avaliar a realidade? É a posição dos cientistas pressionados por lobbies pagos, etc., por movimentos? Ou é a escritura? Porque essa questão, uma vez que eu abandono as escrituras como fonte de autoridade suprema, não apenas entra feminismo e ideologia de gênero, como também entra qualquer outra coisa. Uma vez que a gente deixa a autoridade, abre a porta, entra o resto. Não tem. É por isso que as igrejas que adotam uma questão, normalmente, para não falar que sempre, adotam o resto. Porque uma vez que elas abandonam o pressuposto de que a Bíblia, as Escrituras, são a palavra de Deus, elas adotam todo o pacote inteiro. Então a briga é: quem é a autoridade? É o homem ou é Deus? Essa é a briga. Ok? Acho que estamos caminhando consenso nessa questão. Sim, a questão de autoridade mesmo. E também, meus irmãos, de reconhecer retórica. Ou seja, os grupos que geralmente trabalham com homossexualismo, eles são muito histéricos, fazem muito barulho, não são tão numerosos quanto aparentam ser. Há um interesse midiático nisso e há outros interesses, como nosso irmão aqui comentou. Então, depende da sua habilidade também de saber reconhecer esses discursos estranhos. Não soa bem essa ideia, essa hermenêutica. O texto o texto ele é submisso à cultura, então qual que é a minha segurança na literalidade do texto? Se eu não souber responder isso para mim, não só nessa questão do homossexualismo, eu não vou saber responder nada. Se eu não fecho com a literalidade do texto para hoje, claro, de acordo com as regras da interpretação básicas, tudo cai, tudo desmorona, não é só a questão de gêneros. Então, o crente ele tem que pensar também. O crente precisa pensar, articular, né, estudar. Né, de orelhada, você não vai discutir com alguém ativista do gênero. Né? Se você vai conversar, e eu desafio que o faça, mas vá preparado. Né? Leia matérias, sabe o que estão debatendo. São muito mais histéricos do que persuasivos. São grupos muito barulhentos. Então, não são tão numerosos assim, mas eles estão estrategicamente colocados para disseminar a sua ideologia. Certo. Para a gente aproveitar o tempo e encerrar aqui, eu vou pular algumas perguntas e eu vou inserir para um bloco que a gente denominou pré-casamento. Meus queridos, essa história de namoro, ela é bíblica? Namoro segundo as Escrituras, é realmente liberado essa história de namorar? Como é que faz? Como é que alguém se prepara para um casamento? Essa fase em que um homem conhece uma mulher, partindo do pressuposto que casamento só é entre homem e mulher, óbvio, como é que é essa fase do preparo? Como é que a gente deve agir? Como é que nós devemos buscar realmente essa ideia do namoro? Ela é bíblica? Como é que a gente deve fazer? Eu que fui o último a casar, vou responder. Mas eu acho que, para responder essa pergunta, eu gostaria de ficar primeiro com a primeira parte. Os irmãos depois vou deixar ainda coisa para bater aí. É o seguinte, namoro é correto, é bíblico? A gente primeiro tem que definir o que é namoro. Definição. Porque a definição é muito importante. Pessoas do mundo têm conceitos diferentes do que é namoro
do que a gente deveria ter. Você pergunta para qualquer pessoa que não é cristã, você acha correto namorar? Sim, ótimo. Mas a definição é importante. Então, se nós definirmos namoro como um período, um relacionamento entre um homem e uma mulher, no qual há contato físico, envolvimento emocional íntimo, então namoro não é lícito. Porque contato físico e envolvimento emocional íntimo é típico, biblicamente falando, é próprio de casal. É isso que é definido. Se nós definirmos, então, namoro como contendo relacionamento físico, né, ou contato físico e envolvimento íntimo, emocional, então nós estamos falando, biblicamente estamos falando de casamento, porque isso é típico do casamento bíblico. Agora, se namoro é um relacionamento, um período de tempo no qual o homem e a mulher se conhecem como amigos, mostram os projetos de vida, apresentam os seus sonhos, desejos, mostram o seu caráter, enfim, sem contato físico e sem envolvimento íntimo, então namoro é ok. Me parece que essa é a posição que a gente deveria adotar. Pelo menos para começar a questão da pergunta. Esse assunto é tão assim, não só polêmico, mas ele é tão amplo que se eu for ler as 4 páginas que eu escrevi só sobre namoro aqui, a gente não come pastel hoje, né? Para vocês verem como é difícil. Você poderia tratar um fórum só sobre esse assunto, né? A definição de namoro, padrão internet. Namoro significa a relação afetiva mantida entre 2 pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências. É uma relação em que o casal está comprometido socialmente, mas sem estabelecer um vínculo matrimonial perante a lei civil ou religiosa. Não tem como eu falar de namoro hoje sem falar alguma coisa que o seminarista já falou. Existe um erro muito grave entre todos, eu não vou dizer 100%, porque eu não conheço 100% dos cristãos, mas na maioria do qual também errou esse que vos fala, né? Quando nós estamos a flertar com a possível candidata a namorada ou namorado, então você começa a fazer aquela amizade, né? Aí às vezes você fala para a pessoa, isso vai dar casamento, a pessoa fala, não, é só amizade, né? Não, Josué, é só amizade. Mas a gente já percebe que tem algo a mais ali, né? Mas às vezes dá casamento, né, Gregory? Graças a Deus. O que acontece? Eu vou explicar um detalhe. Quando você está nesse período de flerte, olhar, achar isso, achar aquilo, então vocês não se relacionam fisicamente. Então, há esse período pré-namoro, vamos chamar. Muito bem, aí nós criamos o namoro oficial, ou seja, normalmente o menino vai falar, às vezes, né, vai pedir ao pai, né, a sua sentença de morte praticamente, né, eu quero namorar com a sua filha. Né, e muitos pais não permitem, por ser muito cedo, e muitos casais, muita gente quer namorar cedo demais realmente. Mas qual é o maior problema? É que a pessoa, ela entende que a partir do momento que ela está liberada a namorar oficialmente pelos pais, elas então estão disponíveis a começar a fazer coisas que elas não deveriam, né? Por exemplo, e hoje eu conversando com uma pessoa, falou assim, mas você está de brincadeira, isso é impossível. Como é que você quer um namoro sem beijo? Eu falei, o que é o namoro para você? Esse é o grande problema, né? Cristãos acham que o namoro é a autorização que você tem para começar agora a fazer aquilo que o pré-namoro não permitia. Você agora pode tocar na sua namorada, você pode beijar, né? Como diz aquela música infeliz de um grupo aí, já sei namorar, já sei beijar de língua, né? Eu esqueci o resto da letra, e para piorar ela fala, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, né? É uma festa, é uma farra, né? É por isso que um dos programas ecumênicos que a Globo tem chama Esquenta, né? Está te levando direto para o inferno, é um pré-inferno, né? Chama Esquenta, que é para você já acostumar com a temperatura. Essa ideia absurda que o mundo implanta, né? Na mente, e o que o cristão acaba absorvendo, olha o problema. Eu vou ter que ser bem direto aqui, porque nós estamos tratando com criança, né? Quando você acha que a partir do momento que você começa a namorar, você pode
ter direito sobre o corpo daquela pessoa, desde que você não faça sexo com ela, você está errado. Você está equivocado. Ou seja, eu dei uma aula para os adolescentes, eu falei assim, quem já fez sexo aqui? Aí ninguém que teve coragem de levantar a mão, né? E eu falei, e quem, não precisa responder, mas quem já fez sexo com roupa? Aí eles ficaram pensando, sexo com roupa? Dá para fazer? Né? Eu falei, dá. Presta atenção, namorado e namorada, você que já namorou, que namora, que vai namorar. Quem te disse que só porque você agora oficialmente namora, você pode pegar a sua namorada, o seu namorado e começar a beijá-lo? Um beijo de língua, que eu falei, o famoso trocar salivas. Não pode. Não, Josué, você é louco. Não, não pode. O beijo, ele é a iniciação sexual. Ele é. Você queira admitir ou não, ele é. Quando você começa a beijar a sua namorada, você não conhece o homem. O homem se excita como um fogão a gás automático. E eu vou ser duro aqui, duro não, sincero com você. Se você começar a beijar o seu namorado, esse beijo, o famoso beijo de ligação, afinal vocês estão aprovados para namorar, então você faz isso, e você começa esse estágio, você já acendeu ele para o sexo. Então aquela coisa rígida que lá embaixo está encostando em você não é o celular dele. Não, não é. Não é. É um membro dele que está pronto para fazer sexo. Eu tenho que falar isso para vocês. Vocês não são crianças. Quando você começa a beijar o seu namorado, ele está pronto para o sexo e ele vai até onde você deixar a mulher. Então não é o fato de você, olha, eu posso ir até esse ponto, daqui eu não posso passar. Não, você não pode ir, você não deve ir. Se você quer namorar, você tem que usar esse período pré-casamento para conhecer o seu namorado, a sua namorada, e ver se ele é realmente uma pessoa de Deus com quem você vai se casar. O namoro deveria ser para vocês orarem juntos, estudarem a Bíblia junto, fazerem coisas juntos dentro do mundo secular que Deus aprova. Fora isso não. Mas esse entendimento não existe no meio evangélico. As pessoas acham que a partir do momento que eu estou namorando, eu estou licenciado para beijar, e de beijar, desculpe, eu vou usar o termo correto, só não vale aquilo naquilo, o resto vale. Isso está equivocado. Então o seu casamento já começa em pecado, e vai. Né? Agora, é assim, tem muitos pontos para tratar sobre o namoro. Eu quis evidenciar esse, porque esse eu creio ser um dos maiores problemas do namoro cristão. Né? Eu até escrevi aqui, a Bíblia não fala sobre namoro por uma razão muito simples. O namoro é um conceito muito recente, essa palavra, essa ideia, né? Nem existia na forma como conhecemos hoje, quando a Bíblia foi escrita. Mas na Bíblia vemos que as pessoas entram numa dessas categorias, né? Por exemplo, Maria era desposada com José, ela não era casada, mas ela tinha uma espécie de um pré-casamento, né? E olha que interessante, né? Maria era virgem, né? Porque Deus estabelece isso, e ela mesmo sendo namorada de José, não havia feito relações sexuais com ele, né? Certo. Alô, consulta. Quantos namorados tem aqui? Levanta a mão. Namorados e namoradas. Quem está namorando? Levanta a mão com coragem, gente. Estou vendo aí, tem mais menina ali, um tímido que está quase namorando, ali já está namorando. Casados. Quem são os casados? Que bom, tá certo. Só para saber com quem eu estou conversando. Né? Meus irmãos, a Bíblia não tem um regramento acerca disso, como o irmão comentou, porque é anacrônico. O irmão disse isso, é outra cultura. A Bíblia, ela não se coloca como um manual de regras exaustivas. Então, a gente tem que saber o que vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar princípios, normativas, o que são princípios que vão te nortear para uma tratativa adequada. É muito difícil estipular regras, isso, aquilo outro, é difícil. Como cristãos, nós devemos entender que nós temos que ter um padrão a seguir, né? E abrir mãos daquilo que Deus exige que abramos mãos. Isso nem sempre está muito claro para todos, não é uma regra geral, é muito pessoal. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa que, como pastor, eu sinto a necessidade de sempre falar com a igreja, é que os pais devem coordenar o namoro, não os namorados. Por quê? Porque você individualiza relacionamentos. Deus não nos vê apenas como indivíduos, Deus nos vê como membros de família. Lembra-se do pacto?
Nós temos um pacto em Cristo, nós somos corporativistas. Biblicamente, somos corporativistas. Ou seja, Deus nos vê como parte de família. Abraão foi abençoado e os filhos dele em seguida. O mandamento acerca dos pais é que você trate bem para que vá bem a sua vida na terra. Ou seja, nós somos membros de família. Pais, atenção aos namoros. Vocês são participantes. É difícil estabelecer regra. Entretanto, ouso dar uma para os pais. Observem como é que está esse procedimento. Tenha diálogo com seus filhos. Estabeleça prazos. Sim, prazos. Né? Vou namorar com a sua filha. Muito bem. Quanto tempo isso vai durar, né? 8 anos? Irmãos, controle a situação. Pai e mãe, não abra mão do seu controle. Os filhos não são independentes. Mas meu filho tem 25 anos, problema dele, está comendo o teu arrozinho, teu feijãozinho debaixo do teu teto, teu filho deve submissão. Aí quando ele se unir à sua esposa, aí forma outra casa. Aí você não deve mais uma satisfação, há uma certa paridade de relação. Mas enquanto está debaixo do teu teto, é teu filho e tua filha. Então eles devem obediência e submissão a você. Onde é que você vai? Que hora você vem? Com quem você está? Deixa o celular ligado. Atenta a essas coisas. Estabeleça prazos. Né? Tudo bem, vai namorar? Ok. Vamos manter. Eu vou estar acompanhando vocês. Daqui a um determinado X tempo, talvez 6 meses, eu junto vocês. E aí, como está esse namoro? A gente está pensando em um casamento. Como é a questão de noivado? Vamos para uma coisa mais séria. Pastor, mas meu filho tem 15 anos. Gente, é uma criança. Pastor, mas no mundo é assim. Desde quando o mundo é parâmetro? 18 anos é o mínimo. Estou sendo... Ixi, minha mulher. Deixa eu desligar aqui. Peraí. Então, meus irmãos, pais, acompanhem. Né? É uma forma de amor acompanhar. Seu filho não vai gostar, mas não se entregue. Ele não tem condições. Né? As paixões são muito fortes. Precisa haver um direcionamento para o casamento. Mas muito precoce, não é questão de precocidade. É uma questão de necessidade, uma questão que vem à frente. Né? Você precisa ter uma vida marital, precisa casar, precisa trabalhar. Essas coisas vêm com diálogo. Não dá para estipular um regramento. Gostaria muito, mas não dá. Isso vai de diálogo, acompanhamento, senta aqui, vamos conversar. Como é que estão esses contatos físicos entre vocês? Eu preciso saber. Pai, isso é constrangedor. É para ser mesmo. É para ser constrangedor. Mas é uma forma de amor. Porque apenas teu pai e tua mãe, são eles que vão correr atrás de vocês às 3 da manhã para levar você para o hospital. Não são seu amigo, não é nem seu namorado, nem sua namorada. É seu pai e tua mãe. Então você precisa se abrir para o teu pai e tua mãe. Se você esconder isso, você está se privando de uma maneira melhor como eles podem te ajudar nessa situação difícil. Controle esses hormônios. Maravilha. Bom, pais, é responsabilidade de vocês ensinar os seus filhos a namorar. É responsabilidade dos pais ensinarem os filhos a namorar. Nós não preparamos os nossos filhos, os filhos não são preparados à compreensão correta de como deve fazer, de como deve ser e do que ele realmente deve adotar para esse namoro. O acompanhamento dos pais não é só apenas uma maneira de criar um filho. Não é uma maneira adotada de se criar ou de, olha, eu sou um pai moderno, eu sou um pai popular, eu sou um pai impopular ou um pai arcaico. Não, é um mandamento. A responsabilidade que vocês têm sobre os filhos de vocês e com quem eles namoram, como eles namoram, de que maneira deve ser, ela foi dada a vocês. É um mandamento e Deus deu os filhos de vocês a vocês para que vocês cuidassem deles. E namoro, relacionamento, é uma área muito importante e que não foge do cuidado dos pais. Não foge do cuidado dos pais. Esse é um fato.
O nosso tempo já foi. Foi esgotado. Posso falar só uma coisinha? Filhos, não menosprezem a autoridade dos seus pais e o entendimento deles, a sabedoria que eles têm. Você só vai entender algumas coisas quando você for pai. E é muito comum, quando o pai vai censurar, vai exortar, vai admoestar o filho que está nesse período de namoro, que você fala, pai, mas na sua ideia, na sua época, né? Você usava o suspensório, tá? Você vê, o mundo mudou. Não, a palavra de Deus continua a mesma. Então, eu tenho a palavra aos filhos, não menosprezem a doutrina, né, bíblica, e a doutrina bíblica diz que você deve honrar o seu pai e sua mãe, e honrar pai e mãe não é dar presente no dia dos pais. É você honrar, é você obedecer, é você ouvi-lo, né? E pais, preste atenção numa coisa. Às vezes você pensa assim, como é que eu vou ter autoridade para falar com meu filho de uma coisa que eu não fui um exemplo quando eu fui namorado? O exemplo não é você, é as escrituras. Se você falhou, você vai ensinar para ele o seguinte: filho, não erre como eu errei. O seu filho precisa aprender que ele não precisa aprender com os erros dele, ele pode aprender com os seus erros. Então você mostra os seus erros. Se você pegar uma aula minha para os adolescentes, eu rasgo o verbo, todos os meus podres eles sabem. Sabe por quê? Porque eu quero que eles aprendam com os meus erros e não errem os erros que eu errei. E você precisa entender isso, pai. Não é porque talvez você, e com certeza você não tenha sido o melhor exemplo de namorado ou namorada, que você perdeu a autoridade de ensinar seu filho. Pelo contrário, a autoridade continua sendo as escrituras e não você. E trabalhando com o fato de que nós erramos, de que nós somos pecadores. Se nós erramos ou ainda estamos errando, Deus é rico em perdoar. Se arrependa. Volte à vontade do Senhor. Busque acertar a vida conforme as Escrituras, pois ela as Escrituras são a nossa regra de fé e prática. E é de acordo com ela que nós vivemos. Deixa eu só dar uma palavra final mesmo. Eu preparei o material das 9 perguntas aqui. Então, se você deseja ter essas respostas das 9 perguntas para você, procure o nosso irmão, dê o seu e-mail que eu mando para você, tá? Aquilo que eu preparei, eu levei 4 horas para preparar isso aqui. Porque eu realmente entendia, eu sabia que o tempo não ia ser suficiente, mas se você quiser esse material, até para te ajudar a defender isso, conversando com alguém, né? É um bom material que você pode ter nas suas mãos. É isso aí. Reverendo, hora para a gente encerrar. Vamos colocar em pé? Todos. Bondoso Senhor, Altíssimo Deus, Tu que governa todas as coisas, nós aqui, neste lugar, nos submetemos ao Teu mando. Reconhecemos, ó Deus, todo o poder que o Senhor tem, e como Teus filhos e filhas viemos a Ti, ó Deus, nesta noite, aprender mais da Tua palavra para aplicá-la em nossas vidas. Ó Deus, há tantas questões que estão dentro de corações que querem amar e servir ao Senhor. Dá direção, ó Pai, para que possam ter utilidade, ó Deus, todas essas informações que foram aqui expostas e que possam, ó Deus, ser úteis ao Teu reino, a fim de ajudar Teus filhos e filhas a combater, ó Pai, lutas que não são contra a carne e contra o sangue. Dê, ó Deus, a Teus filhos e filhas condições de enfrentar, ó Pai, alicerçados na Tua palavra, sabendo, ó Deus, dar resposta a todo aquele que inquirir acerca desses assuntos tão difíceis. Continua, Deus, abençoando a mocidade desta igreja. Também abençoa, Deus, a direção, ó Pai, que se debruçou para convidar, ó Deus, para organizar este evento. Não é fácil. E ajuda-nos, ó Deus, para que amanhã, no dia do Senhor, possamos estar aqui na Tua casa, casa de oração, para buscar a Tua face e recebermos mais de Ti, se for a Tua vontade. Continua, Deus, nos abençoando, nos dispense para os nossos lares em paz, guardados pela Tua paternal proteção. Pedimos isso, confiados no amor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, muito obrigado a vocês. Deus abençoe. Só os últimos avisos que